que será que uma mulher prestes a completar 50 anos e decide, sabe, romper com a vida que ela levava, casada, tinha um emprego e perdeu esse emprego? Por que que isso, essa mudança de vida aos 50 a mais, aos 60 a mais, causa tanto frição na sociedade? Por que será? E aí, é sobre isso que o filme Meu Nome é Agneta trata. E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui fazendo um breve comentário sobre o filme, tá? E vocês vão assistir isso pelo olhar de uma 50 a mais, tá? Essa vai ser a análise aqui, pelo ângulo de uma mulher 50 a mais. Meu nome é Ale Monteiro, gente. Sejam muito bem-vindos a esse canal que eu estou iniciando aqui. Se você gosta de conteúdo para mulheres maduras, falando sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre equilíbrio emocional nessa fase da idade, fica aqui comigo, eu te convido a me seguir, ok? Então vamos lá, vamos para esse comentário. Não sei se você assistiu. Se não assistiu, vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Fica ligado que vai ter spoiler. Então, se você ainda quer assistir, assista e depois você vem pro comentário para você, inclusive, digitar aqui nos comentários o que você achou, se bateu aqui com o que a gente falou, ou o que você viu diferente. Fica livre aí para você comentar. Vamos lá, então. Primeiro ponto que eu destaquei aqui, que o filme trata. Vamos lá, primeiro, gente. O filme é de uma mulher que completou 49 anos. Ela tem 49 anos e ela perde o emprego dela. E por causa disso, ela é movida. Por causa disso, não sei, eu acho que ela já vinha num processo de mudanças, né? Uma mudança interior, interna, e isso levou ela a ter uma outra experiência. Mas ela ter perdido o emprego, isso impulsionou ela, né, para sair de casa, e ali, a partir dali, ela começou a viver outras experiências na vida. Tá? É uma mulher casada, com os filhos já crescidos, né? E ali com 49 anos. Pois bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu destaco nesse filme é como ele trata a questão da homossexualidade. Né? Estudando um pouco a psicanálise, a gente entende que são homossexualidades, ou seja, cada caso de homossexualidade é um caso diferente, específico. E aí, por que é interessante? Porque num filme que fala sobre uma mulher madura, né? Sobre amadurecer, sobre chegar numa fase da vida em que algumas coisas já não se sustentam mais, não sei a sua idade aí do outro lado, né? Mas tem isso, de no momento que você está ali, independente do número, tá? Mas tem uma fase da vida em que geralmente as mulheres casadas provavelmente vão entender isso. Os filhos crescem, casam, vão estudar fora, e aí ela se vê, tem até síndrome do ninho vazio, né? Ela se vê ali numa condição de mudança, sabe? De mudança. Algumas desenvolvem a depressão por conta disso e por conta de outras coisas também que ficam ali muito guardadas, né? E pode ser que nesse momento da maturidade você esteja passando por isso, sabe? Quando vem à tona certas coisas é um desejo de mudança. E acho que de certa forma foi isso que foi acontecendo com a personagem do filme Meu Nome é Agneta. É esse o nome do filme, tá? Então a homossexualidade é um dos pontos que é tratado no filme de uma forma muito, como que eu vou dizer, uma forma muito sensível, né? Porque tem ali um dos personagens do filme, principais do filme, e que ele é homossexual, né? Ele escolheu num dado momento não se esconder e viver a homossexualidade dele. E a Agneta, num certo momento da vida, encontra, né, com essa pessoa, e o filme trata lindamente sobre isso e expõe a dor, né? Expõe a dor da homossexualidade no encontro com o social. Tá? Eu venho de uma geração onde sempre havia piadas em torno, havia um desmerecimento, né, sobre os homossexuais. E hoje a gente vive um tempo em que isso já começa a mudar, até certo ponto, que ainda há muito preconceito em torno disso. E o que me chamou a atenção no filme foi isso, que expõe a dor, sabe? Eu acho que não tem como alguém assistir esse filme e não se sensibilizar com a dor de alguém que escolhe, né, ali de certa forma, viver a sua homossexualidade, sem se esconder, sabe? E como que isso tem uma questão assim, familiar. Não sei, né? Pode ser que você que esteja assistindo o vídeo tenha passado por isso algumas mães. E como isso, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, gente, desculpa aí. Como que isso atravessa a sociedade, como que é cercado de muita dor. Então assistir o filme Agneta, Meu Nome é Agneta, é também lidar com essa questão, é entender um pouco mais, é caminhar um pouco mais no sentido de entender a homossexualidade, tá? E a dor que está ali em volta disso tudo. Segundo ponto,
que me chama a atenção nesse filme é como essa mulher, prestes a completar 50 anos, se transforma, né? Como que ela vai ali naquele processo de transformação. E isso fica muito claro no momento em que a Agneta encontra, né, uma lingerie lilás. Tem muito essa coisa do lilás, e como o filme se passa na França, tem uma coisa ali poética, né, com os campos de lavanda. Não sei se você já reparou que a flor da lavanda, ela tem um tom lilás, né? E aí no filme tem essa questão com a cor lilás, e isso aparece quando ela passa a usar uma lingerie diferente, né? Porque antes ela só usava a lingerie cor da pele, né? Aquele, até me lembrou o filme da Bridget Jones, né? Que ela usava aquela lingerie bem grande e ali tom da pele. E aí vem a descoberta dessa lingerie nova, né, que está refletindo essas mudanças da Agneta. Tem a questão também do vestido lilás, né, quando ela tem um encontro ali com uma pessoa, né, um homem ali diferente, e ela passa a se até ali, né, um lance com aquele cara, e ele estimula, né, para que ela faça essas mudanças. Ele oferece um espaço para a Agneta ser quem ela é e fazer as mudanças que ela queria. Então, ela que era gordinha, tinha aquela barriguinha, sabe, que lembra muito a barriguinha da menopausa, ali, aquela insatisfação com o corpo dela. E ela se escondia, né, atrás de uma calça, um tênisinho, um casacão. E esse homem, ele oferece para ela um espaço para que ela seja ela. E ela descobre assim, uma feminilidade muito grande, passa a usar um vestido lilás, né? E uma sandália também. Tem uma coisa dela tirar o sapatinho confortável, que isso é muito comum. As mulheres maduras vão entender aquela coisa do tênisinho, da palmilhazinha anatômica. E aí ela coloca um saltinho, não é um salto Anabela, né? É um salto que é intermediário, ele dá um certo conforto, mas ao mesmo tempo é feminino, né, gente? E tem salto, né? Então eu vi ali uma mulher se transformando e exercendo ali, né, uma feminilidade. E o filme mostra isso através desses detalhes ali, né, com a cor lilás e com o vestido e com a sandália, que são muito assim, são peças do vestuário feminino, né? E algumas mulheres, né, não se permitem viver, experienciar esse feminino. Não sei, né, talvez você possa conhecer alguém, ou possa ser o caso de você não se permitir exercer. E o filme trabalha muito bem isso. Se você não assistiu, assista. E para encerrar esse vídeo, né, para não ficar muito longo aqui, um último ponto que eu queria destacar aqui, que eu acho que o filme mostrou isso claramente, é sobre família, né? A personagem, que é a Agneta, a personagem principal, num dado momento, quando ela se distancia da casa dela, do marido, da família, os filhos já estavam longe, né, já estavam estudando, e ela conhece outras pessoas. Né, ela conhece outras pessoas e são pessoas diversas, né? Cada um do seu jeito, cada um na sua idade, cada um com a sua história. Eu vi ali nessa cena uma diversidade muito grande, assim, de pessoas que cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas eles tinham o momento do encontro, né? Que era sexta-feira e era o momento de conversar, de rir, de brincar, de comer uma comida gostosa. Eles se reuniam em torno de uma mesa, né? E ali tomavam o seu vinho e cada um ali com a sua história, com a sua dor. Mas o que acontece no filme é que ela acaba criando um vínculo com essas pessoas, né? Ela acaba criando um vínculo. E aí no final vai ter o desfecho todo, né? Mas o que eu queria falar com vocês, quando eu falo sobre isso, a questão de, às vezes, a mulher estar num momento da vida, né, muito devotada, né, à família, e eu acho que isso acontece muito mais com a mulher, e ela esquece de que existem outras pessoas, né? Não são raras as mulheres que às vezes vivem anos no relacionamento, mesmo relacionamento, e quando elas ficam viúvas, elas ficam meio que perdidas, né? Porque viveram a vida do marido, viveram a vida da família e não criaram vínculos fora disso, né? E aí se sentem totalmente perdidas. Eu queria aproveitar esse momento até para falar com você que está aí do outro lado, que de repente você pode estar passando por uma situação assim, e talvez seja importante. Acho que o filme ensina isso pra gente, pra mim, pra você, de como é importante a gente, além do relacionamento, quem está no relacionamento, quem está no relacionamento longo, de anos, viver outras coisas também, e separar aquilo que é nosso e que é dos outros, né?
porque é preciso construir vida em outros lugares também, né? A gente não pode apostar todas as fichas num único lugar, numa única relação, numa única pessoa, né? Ainda que a gente possa viver, escolher viver, né? Se vale a pena. No caso da Agneta, não valia a pena, né? Ela escolheu uma outra coisa, pelo menos o filme dá a entender isso, né? Se escolher, né, permanecer na relação, que aquilo não seja toda a sua vida, né? Que os filhos não sejam toda a sua vida. É preciso criar vínculos fora, é preciso ter relações fora, seja estudando, seja numa nova profissão, ou num grupo de amigas que sempre se reúne. É preciso ter algo fora do casamento, da relação, da vida familiar. Isso é saudável, tá? Então vou encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece também de seguir, tá? Se você gosta desse conteúdo. E eu vou aqui, à medida que eu for aprimorando ainda mais, compartilhando vídeos melhores com vocês, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.